Olá! É com muita alegria que nós apresentamos um novo programa chamado Podcast Joana de Ângeles. É um projeto feito por Laila e a Carmen. Laila Fernandes e a Carmen Silveira. O nome do nosso programa vai ser Com Joana em 30 minutos. Hoje é o primeiro programa. Este programa será quinzenalmente nos meses de abril e maio, se iniciando no dia 6 de abril. Nós vamos tentar esmiuçar os conhecimentos da Joana para fazê-los mais simples, em virtude das pessoas dizerem que estudar Joana é muito difícil. É difícil, porque ela é douta no seu linguajar. Mas existem dicionários, existem cursos, existe ajuda da web. Entretanto, nós ousamos fazer este programa que convidamos a todos para estarem conosco sempre. O nosso livro é o livro 1 da série psicológica transpessoal da Joana de Ângeles. Este livro é de 1989. A série é composta de 18 livros e vai até 2011, com o livro Psicologia da Gratidão. Hoje, nós vamos trazer uma introdução do livro Jesus e Atualidade, lançado no dia 20 de fevereiro de 1989, quando se comemora um dos aniversários de uma das reencarnações do espírito Joana de Ângeles. Lá na frente nós vamos conversar sobre isto. A Joana vem nos ofertando 4 parágrafos, dizendo assim: a atualidade do pensamento de Jesus surpreende os mais céticos estudiosos da problemática humana, sempre complexa e desafiadora nestes dias. Profundo conhecedor, Jesus, da psique, penetrava com segurança nos refolhos do indivíduo e descobria as causas reais das aflições que o inconsciente de cada um procurava escamotear. Não se permitindo derivativos nem adiamentos, enfrentava as questões com um elevado critério de sabedoria, que desnudava as mais intrincadas personalidades psicopatológicas, propondo com rigor e terapia compatível, elucidando quanto à responsabilidade pessoal, eliminando a sombra projetada sob a qual muitos se ocultavam. Por processos mais demorados, diz a benfeitora, a psicologia profunda chega, no momento, às mesmas conclusões que ele, Jesus, lograva com facilidade há 2000 anos. Esse é o texto que nós trouxemos para o nosso bate-papo, para a nossa conversa informal, para que possamos, neste primeiro programa, dar o start da nossa voz, que eu seria a locutora, dos conhecimentos que nós vamos trazer de outras fontes, mas focando nos conhecimentos desse espírito que deixou para nós se mostrar desde Joana de Cusa, a época do Cristo, e outras encarnações que será objetivo de um outro dia.
Mas nós queremos falar do pensamento. O que a doutrina espírita nos diz sobre o pensamento? O mundo materialista acha que o pensamento está no corpo físico, no cérebro. Nós aprendemos com o codificador Allan Kardec que nós somos trinos. Fomos criados pela divindade, pelo nosso Pai, simples ignorantes. E ao caminharmos na esteira do tempo, chegamos a espíritos. Ou seja, energia que nós não entendemos o que seja. Esse espírito, para atuar no mundo material, ele precisa do envoltório um pouco materializado, já que a sua energia é tamanha que poderia desmaterializar muitas coisas. Então, ele se reveste, ele se molda com um corpo espiritual, que Allan Kardec denominou perispírito, ou seja, o que envolve o espírito. E quando esse espírito, com seu corpo espiritual, com seu perispírito, ele vai reencarnar, ele fabrica o seu corpo de carne. Então, somos três. Três vivências: espírito, perispírito e corpo físico. O pensamento, para vigir com o espírito, não pode estar no corpo físico. Tem que estar íncito no espírito, na mente espiritual. Ou seja, o pensamento é criado pelo espírito, transita no cérebro perispiritual e depois passa para o cérebro físico. Quando nós morremos, aspas, desencarnamos, perdemos o corpo físico. O pensamento continua no corpo perispiritual, porque pertence ao espírito. Quando nós mudamos de fases na nossa vida, os nossos pensamentos também mudam, porque nos pertence. Ele é, o pensamento, amplamente debatido e estudado. E não é para menos. Apesar de não podermos vê-lo, ele tem força e muito poder. Constrói caminhos e muitas vezes destrói sonhos. André Luiz Espírito, que é uma coorte de espíritos que, junto ao querido Francisco Cândido Xavier, ele vai nos incitar a que entendamos que existem questões básicas sobre o pensamento. Por exemplo, ele é revestido de importância. Ele põe em funcionamento a lei de atração. Nós buscamos, nós somos atraídos do que nós pensamos, do que nós queremos obter, fazer uso, construir. Ele tem o poder de mentalização, ou seja, de formar um campo mental em volta do espírito ou do ser encarnado, da alma, e também ter o arbítrio, a sua vontade livre para escolher os caminhos. Ele explica que ele tem a capacidade criativa. O pensamento tem a sua própria capacidade de poder ser utilizado por nós. Algumas pessoas até brincam dizendo assim: eu leio pensamentos, mas a nossa evolução no planeta não chegou a tanto. Podemos dizer que Deus, a inteligência maior do universo, o criador do cosmos, por amor, e de tudo que existe no cosmos ou cosmos, como queiram falar, vige, porque a inteligência continua co-criando e trabalhando com amor
para que, por exemplo, nosso sistema solar continue com o Sol, que é uma estrela de quinta grandeza, magnetizando os corpos celestes que o envolvem nas suas órbitas elípticas e outras. E a Terra, um pequeno planeta do sistema solar, tem o seu satélite, que é a Lua. Então, se não houvesse um cuidado da divindade, e nós podemos dizer de Jesus, o Cristo de Deus, que é o governador deste planeta Terra, como nos diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, no primeiro capítulo. Que Jesus é um dos arquitetos siderais que há 4 bilhões de anos atrás, movimentando com os pensamentos o fluido cósmico universal, pôde formar o sistema solar. E a cada um Cristo que lá estava, foi dada a oportunidade de coordenar, governar, tomar conta, ser o grande Messias dos diversos planetas. Então, no planeta Terra, é um espírito que, há mais de 2.000 anos atrás, encarnou na Terra para nos deixar os seus critérios de bondade, de amor, de alegria, de perseverança, construindo caminhos para o reino dos céus, o reino de Deus, nos mostrando que um dia nós poderíamos ser e seremos iguais a Ele. Puros, cônscios, maravilhosos, podendo ajudar, sem criticar, sem julgar. Então, nós podemos procurar essas coisinhas que eu estou falando no livro Respostas da Vida, do Espírito André Luiz. Mas antes, nós gostaríamos de falar que existem, o que os estudiosos nos falam, das formas pensamentos. Por exemplo, nesse momento, eu estou me exprimindo pelo meu pensamento, porque eu tenho a vontade de me exprimir para poder conversar com vocês. Então, existe em torno de mim, dessa personalidade que é Carmen Silveira, uma auréola de formas diárias dos meus pensamentos. Mas agora, essas formas estão revestidas por meu pensamento maior de querer estar com vocês, produzindo um programa que eu espero que todos gostem, porque é um dos sonhos da minha vida e da querida Laila. De fabricar algo simples, singelo, sem pretensões de chegar ao ápice do conhecimento da Joana, mas seguindo os seus ensinamentos pouco a pouco. Então, queridos, nós vamos lá na frente, mais tarde, desdobrarmos um pouco mais sobre o pensamento. Continuando as explicações dos parágrafos que nós conversamos com vocês, nós vamos falar da psique. Porque nós dissemos, através da Joana, o seguinte: profundo conhecedor da psique humana, o que seria psique? Ou psique? Antigamente se falava psique, hoje se fala psique. A psique refere-se a tudo que é formado pelos fenômenos que ocorrem na mente humana, dos pensamentos humanos, que vão se transformar em atos. Sentimentos, pensamentos e percepções são funções desenvolvidas pela psique, que permite que o ser humano se relacione e se adapte ao meio por meio de processos. Muitas vezes, nós não nos adaptamos a algumas mudanças. E a nossa psique fica confusa. Então, ao falar da psicologia transpessoal, nós vamos dizer que ela reconhece e trabalha
com estados ampliados de consciência, saídos do nosso normal. E que as experiências transpessoais ou místicas foi um dos caminhos para o desenvolvimento do ser, para além dos aspectos pessoais ou de ego, rumo aos estados mais integrados. A psicologia transpessoal começou no século passado, em 1969, nos Estados Unidos da América do Norte, a partir de encontro de Abraham Maslow e Stanislav Grof, e de outros importantes psicólogos e teóricos. Existe um histórico que nós vamos pontuar hoje, com simplicidade para todos nós. Reconhece-se, atualmente, a psicologia como 4 grandes correntes ou forças. A primeira delas, a primeira força, é a abordagem comportamental ou denominada behaviorismo. A segunda força é a psicanálise, fundada por Sigmund Freud, nosso grande psicólogo, que falou do inconsciente. A terceira força é a psicologia humanista, que é muito bem utilizada hoje. E a quarta força é a psicologia transpessoal, que surgiu com a proposta de ser a quarta força da psicologia, de modo diferente das outras 3 forças. Nós tivemos espíritos valorosos trabalhando para isto. O Maslow, como nós já falamos, o Assaglioli e vários outros que nós vamos ter a oportunidade de conversar um pouco sobre isso. Hoje, a Joana, com seus 18 livros, ela vem mostrar para nós que a psique tem que ser estudada. E nesse livro, Jesus e a sua oportunidade de falar da atualidade de Jesus, nós vamos falar alguns capítulos do livro. Mas a personalidade de Jesus é relatada por muitos, é a personalidade que tem mais biógrafos. E nós temos os 4 evangelistas que puderam falar para nós, Mateus, Marcos, Lucas e João, quando Mateus e João conheceram Jesus enquanto discípulos. Marcos e Lucas não conheceram Jesus. Nós vamos depois detalhar esses apóstolos queridos, porque eles começaram 2 como discípulos, e depois nós tivemos vários apóstolos, como o nosso codificador Allan Kardec. O evangelista Marcos tem o seu Evangelho segundo Marcos, e ele faz a pergunta: quem é Jesus? Esse é um questionamento que nós também fazemos, né? Quem é Jesus? Como é que nós poderíamos falar de Jesus, né? É uma relação interpessoal, nós com Jesus. Marcos inicia o Evangelho dizendo: Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Esta é uma frase que nos coloca diante da pessoa de Jesus. Deixa de ser imaginário e passa a ser vigente, encarnado. Nos permite conhecer o que há de mais profundo em sua personalidade. É uma verdade da qual Jesus se apropriará, conforme a narrativa de Marcos. Então, a personalidade de Jesus terá que ser, de alguma maneira, copiada por nós, de longe. Porque se ele era crístico, o espírito puro, que tinha intimidade com a divindade, nós, ainda com tantas dificuldades, com tantas sombras dentro de nós, renascidos num planeta de expiação e provas, a caminho de um planeta mais regenerado, como é que nós podemos entender Jesus na sua integralidade? É um processo que nós agora, tentando ser discípulos ou discípulas, vamos seguir Jesus um pouco mais de perto. Nós vamos falar, lá na frente, meus amigos,
coisas muito lindas sobre Jesus, porque neste livro de 1989, a Joana nos conduz a um caminho que nos engrandece, porque ela nos oferece muitos capítulos falando de Jesus, a gratidão, Jesus, a ingratidão, Jesus e honra, Jesus e tormentos. Nós não vamos falar dos 20 capítulos. Talvez falemos de 10 capítulos. Mas nessa transição do nosso planeta, em planeta de expiação e provas, para planeta mais regenerado, nós vamos buscar um benfeitor que me é muito querido e com certeza também querido de muitos de vocês, que se chama Manuel Filomeno de Miranda. Que o ano passado comemorou-se 80 anos da desencarnação de Manuel Filomeno de Miranda, quando encarnado na Bahia de Todos os Santos, no nosso Brasil. Mas isto é uma conversa para depois, porque hoje nós gostaríamos de fazer um plano de fundo, tipo uma plataforma bonitinha, para aguçar as mentes de todos vocês, para que vocês desejem e sigam-nos nos nossos links, que será passado sempre para vocês, nas nossas chamadas. E ele, Manuel Filomeno de Miranda, no mundo espiritual, procurou Francisco Cândido Xavier, se apresentando a ele, dizendo-lhe da vontade que ele tinha de trabalhar como médium Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco é nosso querido Di. Nós conhecemos Divaldo há mais de 30 anos. Trabalhamos para Joana de Ângeles, no Rio de Janeiro, nas suas semanas da metade do ano, em junho, julho, agosto, quando o Divaldo ia ao Rio de Janeiro fazer palestras. E eu era uma das componentes do livro que vendia as obras da Editora Leal. Nós éramos o grupo da Ana Franco, da mãe do Divaldo. E nós tivemos a oportunidade de estar um pouco mais próximos, porque primeiro eram só mulheres, depois entraram alguns rapazes, alguns homens, porque eles podiam ajudar a carregar um pouco de peso, né? E também porque eram pessoas abalizadas. Então, Divaldo, que é o médium que escreveu, que psicografou todas as obras da veneranda Joana de Ângeles na reencarnação passada, ou melhor, no século passado e neste século. Ninguém psicografou Joana ainda, só Divaldo Franco. Por que será que tem essa amizade, essa empatia, essa força magnética entre os dois? Vou dar um spoiler para vocês. Divaldo foi filho consanguíneo da Joana em uma de suas encarnações. Daquela, junto à época do Cristo, enquanto ela era personalidade Joana de Cusa. Nós vamos contar essa história com detalhes. Então, o médium Divaldo foi convidado por Chico Xavier para ir lá em Minas Gerais ter com ele.
E Chico lhe disse, Divaldo, o espírito Miranda gostaria de trabalhar com você, em especial na área da mediunidade, na área da obsessão e desobsessão, porque ele, no mundo espiritual, estudou muito esses conflitos obsessivos e desobsessivos. E assim, nós temos várias obras de Manuel Filomeno de Miranda. Eu e a Marta Antunes Moura escrevemos um livro que foi editado pela FEB e foi lançado no mês passado. A prática mediúnica espírita, com as elucidações de mediunidade e de prática mediúnica do Manuel Filomeno de Miranda, trazendo todas as suas obras e confrontando, no sentido positivo, com as obras da codificação kardeciana. É uma honra nós falarmos desse espírito Miranda. Mas ele, em 2010, psicografou, Divaldo, o livro Transição Planetária, onde o espírito conta o tsunami do Índico. Aquele tsunami que teve e que permitiu a morte de milhares de pessoas naquelas praias paradisíacas. E ele, que estava albergado na colônia, em cima de onde está a Mansão do Caminho, ele mostrou para nós que o espírito maravilhoso de Órion, que é uma casa do Pai muito mais adiantada do que a Terra, que tinham vindo, a convite de Jesus, espíritos nobres para reencarnarem na Terra, que não tinham nenhum problema com as vicissitudes do planeta, mas que ia trazer uma evolução para o planeta que já estava no caminho da regeneração. E no capítulo 14, Filomeno de Miranda nos fala que a mansão recebe a visita de Francisco de Assis e Clara de Assis. E Francisco, que é um espírito altamente evoluído, é um dos protetores da mansão, como a Joana, dizendo que inúmeros franciscanos e clarissanas estavam e já começaram a reencarnar no planeta. Para que a Terra pudesse acontecer na sua evolução mais rápida. Isso é uma coisa deliciosa, meus amigos, porque nós todos queremos uma evolução rápida. Nós queremos que a Terra fique boa para nós ficarmos bem. Não é assim. Nós vamos ficar bem e aí a Terra vai ficar boa. Então, ele descreve, né, nesse livro, esse tsunami da Indonésia, né? E o Manuel, o Filomeno, vem nos trazer que Francisco de Assis coloca que é preciso que o planeta progrida, que o planeta se suavize um pouco, que haja um pouco da separação do joio do trigo. Porque espíritos nobres irão reencarnar na Terra
mas eles necessitam encontrar um caminho não só de pedregulhos, ou de pedras, ou de pântanos, mas um caminho com flores, alguns espinhos, mas verdejante. E assim, o benfeitor, ele fez uma tetralogia, 4 livros, sobre, melhor dizendo, ele fez uma tetralogia, 4 livros, sobre a transição planetária. Em 2010, o primeiro título, o primeiro volume, Transição Planetária. 2 anos depois, 2012, ele fez Amanhecer de uma Nova Era, já trazendo para nós coisas melhores que iriam nos acontecer, que já começaram a nos acontecer. E 3 anos depois, 2015, Perturbações Espirituais. Vem ele nos contar coisas muito difíceis daqueles espíritos que estão, desde muito tempo, desde os godos e visigodos, contra nós e aqueles que seguiam Jesus, muitas vezes de uma maneira errada. E eles combatem a Jesus e aqueles que seguem Jesus. E a última obra foi agora, recente, de 2020, No Rumo do Mundo de Regeneração. Então, nós temos 4 livros que o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, que comemoramos 80 anos de sua desencarnação, nos mostra esse brilhante caminho que ele conseguiu fazer para nós, ditando para o querido Divaldo as propostas de estudo e de aprimoramento. Nós vamos ficar por aqui hoje. Vamos agradecer a presença de todos. Vamos dizer, amigos queridos, nós somos filhos de Deus, irmãos em Cristo. Vamos nos amar. Vamos desejar para todas as pessoas alegria, fé, coragem. E nós estamos desejando a todos vocês que vocês possam nos seguir, porque este é o primeiro capítulo, é o primeiro número, é o primeiro programa. Nós, no início, faremos o programa de 15 em 15 dias, mas é a nossa vontade fazermos semanalmente. Vamos ver. Com o apoio de vocês, nós vamos conseguir. Muita paz para todos vocês, nos despedindo, deixando uma vontade de podermos estar logo, logo, outra vez com todos vocês. Paz e bem, franciscanos, fiquem em nós, aproveitem e busquem este livro Jesus e a Atualidade para poderem ler um pouco melhor e os capítulos que nós vamos apresentar que possam ser estudados junto de nós. Até lá, fiquem com Deus. Muito obrigada a todos.